Muito bem, irmãos e irmãs, quero convidá-los agora a esse momento de reflexão na Palavra de Deus. A minha reflexão está baseada no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 16 e seguintes, mas também sobre o livro de Pedro como um todo, porque ele trata do sofrimento, de como lidar e perseverar no sofrimento. E eu trago isso porque é um tema para nós bem atual e sempre atual na vida da gente. Quem de vocês não passou por sofrimentos? Perdendo talvez um emprego, trabalho, alguns sonhos da vida da gente desconstruídos, às vezes um momento de doença nosso ou de um familiar, como é difícil, né? Alguns de vocês talvez estejam passando, cuidar de um familiar, perceber a sua dor, são sofrimentos. Pedro fala de um sofrimento específico, que é o sofrimento por causa da fé. Nós queremos pensar sobre o que a palavra de Deus pode nos ensinar sobre o lidar com o sofrimento. Que Ele abençoe então o meu falar, o ouvir e o refletir de vocês nesse instante. Que assim seja. Amém. A gente começar, uma coisa interessante é analisar, descobrir, perceber a razão do sofrimento. O sofrimento como um todo, mas também os sofrimentos específicos da minha existência, na minha vida, na minha situação. Por exemplo, assim, o sofrimento como um todo. Por que existe o sofrimento? Existe por causa do pecado. E o pecado está sobre todos, assim como o sofrimento cai sobre todos. Agora também convém analisar situações da vida da gente em que o sofrimento vem como consequência de algo, de uma escolha nossa. 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, que nos pede a não nos desesperarmos diante dos sofrimentos, ele também diz assim, porque quem sofre por fazer o bem pela sua fé é bem-aventurado. Mas no versículo 15, se você abrir a sua Bíblia, lá vai estar dizendo assim, agora se você sofre pelo mal, por ser ladrão, assassino, por se meter na vida dos outros, ali então há um convite de arrependimento, que é para nós também. Quantas vezes nós falhamos, nós erramos no dia a dia, ali é um momento de pensar, de reorganizar-se, de buscar novamente a Deus. Agora, no lidar o sofrimento, uma das primeiras coisas que digo aqui para você nessa reflexão é assim, permita-se na hora do sofrimento, permita-se chorar. Parece muito simples isso, né? Mas quantas vezes nós esquecemos de desabafar, talvez no ombro de um amigo, de um irmão na fé, porque muito melhor ainda nos ombros de Jesus por meio da oração, permita-se chorar. O próprio Senhor Jesus, na dor do luto, quando o seu amigo Lázaro morreu, está escrito em João 11:35, Jesus chorou. Portanto, permita-se também assim enfrentar este sofrimento, desabafando, também chorando. No entanto, não faça dessa permissão uma porta de entrada para uma contínua autopiedade. Alguns chamam uma palavra um pouco diferente, autocomiseração, quer dizer, pena de si mesmo. Isso enfraquece, pessoal. Isso também mostra, assim, uma relação como se nós não merecêssemos, como se fôssemos muito injustiçados, quando na verdade o próprio Senhor Jesus sofreu. Nesse sentido, irmãos e irmãs, muitas vezes a gente é levado a exclamar e perguntar por que isso aconteceu comigo. Na verdade é um clamor que tem a sua vez, que tem a sua reflexão, mas é importante partirmos para uma pergunta um tanto quanto mais humilde, né? Por que não comigo? Às vezes é por que comigo, por que não comigo? Será que eu sou melhor que os outros, que não posso passar por isso? Na companhia, em especial, de Jesus? Por outro lado, além de perguntar por que comigo, a gente pode perguntar para que isso está acontecendo? No que nos remete, no que nos conduz a uma reflexão maior e a um aprimoramento na nossa vida.
Nesse sentido, em que falo sobre não ficar nessa passividade, nessa autopiedade, acaba às vezes virando um comodismo, né? Vocês sabem que às vezes as pessoas estão passando por momentos difíceis, por exemplo, uma doença, e acabam pensando assim, não, eu nem vou no médico porque Deus vai me ajudar, e se acomoda num ponto. Lembro-lhes, isso é óbvio pela Bíblia, que Deus cuida da gente através uns dos outros, por exemplo, da medicina no caso de uma doença. Por isso devemos sim buscar, nos aprimorar, enfrentar o próprio sofrimento. Mas nós enfrentamos com uma esperança diferente, né? Uma esperança que vai além das coisas do aqui e do agora. Uma esperança em Jesus, que sempre nos consola e nos direciona. Nessa situação, de novo aí no tema como lidar ou lidando com o sofrimento, queria vos lembrar também daquela situação em que a gente diz assim até no popular, né? Talvez você conheça essa frase que a gente diz assim, eu estou pagando pelos meus pecados com este sofrimento. Na verdade, irmãos e irmãs, vocês sabem pela palavra de Deus que Jesus, Ele já pagou pelos nossos pecados. Por isso esse comodismo, essa situação de enfrentar ou ver o sofrimento dessa maneira não é correto. Ainda que nós participamos dos sofrimentos de Cristo, em especial quando sofremos por causa de nossa fé. Mas não significa que nós estamos pagando pelos nossos pecados, como eu aqui ilustro e lembro. Além do mais, irmãos e irmãs, é bem assim importante nós desenvolvermos a sabedoria na hora do sofrer. Uma frase que eu gosto muito que diz assim, que muitas vezes Deus limpa os nossos olhos por meio das lágrimas, para que a gente perceba e enxergue melhor com os olhos da fé. Nesse sentido, eu recorro à questão da esperança e da fé, onde nós colocamos a nossa fé, e o que nós buscamos na nossa vida, quais são os tesouros da nossa vida. Jesus nos ensina que os tesouros desse mundo, os ladrões escavam e roubam. Ele diz, não acumuleis tesouros nesse mundo, onde a traça e a ferrugem corroem. Busquem tesouros do céu. Em outro momento ele diz assim, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Eu sei que cada um de vocês, que por vezes já enfrentou o sofrimento, sabe que nessas horas assim de maior intensidade na dor, a gente repensa muitas coisas. Aliás, nessa época agora aí da pandemia, coronavírus, muitas vezes as pessoas dizem que estão reaprendendo o valor das coisas, que estão mudando a sua escala de valores. Muitas vezes, pelo sofrimento, nós recebemos aprendizados. Colocar a esperança naquilo que de fato é eterno. Verificar as pessoas ao nosso redor, porque as pessoas também são, em Cristo, eternas. E poder nos aperfeiçoar. Curiosamente, 1 Pedro, que eu estou usando aqui como base desta reflexão com você neste momento, lá em 1 Pedro 1, ele trata dessa situação a partir do versículo 6, né? Ele diz assim, sobre o nosso sofrimento, e aí ele diz que Deus nos prova também pelo sofrimento. Não que Deus recaia sobre nós o sofrer, mas Ele usa como uma provação. E aí, irmãos e irmãs, lá 1 Pedro 1, 6 em diante, 6 a 8 pelo menos, que ele diz assim, ele usa a comparação do ouro, né? Que até o ouro precisa passar pelo fogo, diz a palavra de Deus, para eliminar as impurezas, para purificar-se, para aperfeiçoar-se. E aí ele fala da nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você lidar com o sofrimento, busque a Deus em oração. Diz a palavra, né? Invoca-me no dia da angústia. Quer dizer, na hora do sofrer, busque a Deus. Ele vai usar isso para o teu crescimento, para a tua força, para o teu perseverar. Eu gosto de um exemplo simples, o apóstolo Pedro usou o ouro, né? A gente lembra do milho da pipoca, vocês sabem, né? O milho da pipoca ali.
ele, como milho, não adianta querer comê-lo, ele é duro, ele não é nada aprazível. Mas quando ele passa, ainda que é por um aparente sofrimento, o azeite fervendo, né? Então o que acontece? Ele se transforma em algo diferente. A pipoca ali que é tão gostosa aí de comer. Ainda que alguém não goste de pipoca, o ponto da transformação, ele é importante para todo aquele que passa pelo sofrer. Portanto, que você busque em Deus nas horas de sofrimento, busque consolo, empatia, seja aperfeiçoado para também consolar aqueles que sofrem como você. Busque ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Essa solidariedade, muito mais do que um tema comum nos valores, mas do amor cristão, é algo que aquece e dá sentido à vida. Escutem o que eu digo, dá sentido à vida. Não adianta a gente conquistar muitas coisas, porque quando chegar a nossa hora derradeira, então poderemos nos apavorar. Para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu falo aqui sobre lidar com o sofrimento, sobre pensar, refletir e aperfeiçoar-se, acima de tudo eu quero que nas horas de maior adversidade você possa, sobretudo, lembrar do sofrimento de Jesus. Não apenas como se fosse assim, algo como querendo ver um mártir, enfim, não, mas para perceber, para sentir o tamanho do amor de Cristo por você. Ele sofreu fisicamente na cruz. Isso parece que está diante dos olhos muitas vezes, mas ele sofreu lá na sua alma, ele carregou o pecado, ele sofreu o inferno por você. E é neste sofrimento, e basicamente nesse sofrimento, que temos o maior aperfeiçoamento, que é o dom do perdão e da vida eterna. Nós estamos aí no final do período de Páscoa. No domingo que vem estaremos comemorando o Pentecostes. Na Páscoa, os discípulos foram convidados a entender o significado do sofrimento de Cristo e perceber a vitória sobre a morte com a ressurreição. Que a gente também possa ter essa alegria de compreender os nossos sofrimentos e ter a glória da nossa ressurreição. Para isso, guarde tua fé e creia sempre em Cristo Jesus, teu amigo fiel, no sofrer e no alegrar-se, no hoje e no para sempre. Amém? Amém.